Aplicações da estatística de Boltzmann. Paramagneto de dois estados. Para começar com as aplicações da estatística de Boltzmann, vamos primeiro considerar um paramagneto de dois estados. O paramagneto de dois estados, ele possui N dipolos magnéticos. Cada um desses dipolos possui momento magnético μ. Então, esse sistema possui N dipolos magnéticos e cada um desses dipolos magnéticos possui um momento magnético μ. E eles estão em posições fixas nos sítios da rede. E nós sabemos que na presença de um campo magnético externo B, esses dipolos magnéticos, esses momentos magnéticos, eles vão sofrer um torque que tende a alinhá-los à direção do campo magnético externo. Então, nós temos aqui um campo magnético externo e nós sabemos que, então, como se trata de um paramagneto de dois estados, então, há duas orientações possíveis desses momentos magnéticos com relação ao campo externo. Há uma orientação que é a favor do campo, cuja energia é menos μB, e há uma orientação que é contrária ao campo, que é mais μB. A orientação contrária do campo, ela possui uma energia maior do que uma orientação a favor do campo, porque nós temos que realizar um trabalho para inverter esse momento magnético. Então, nós temos duas configurações possíveis para cada momento magnético do sistema, duas configurações possíveis de energia. Assim, nós podemos escrever a função de partição para uma partícula. Pegando a função de partição para uma partícula, seria assim, ó, somatório de exponencial de menos beta a energia, onde a soma aqui é sobre as possíveis energias, que no caso, para uma partícula, ela tem duas possíveis configurações de energia. Uma é menos μB e a outra é mais μB. Então, essa soma para uma partícula, ela possui dois termos, que são esses dois aqui, ó. Então, para uma partícula, nós podemos somar essas duas exponenciais. Essa soma de exponenciais é exatamente a função cosseno hiperbólico, no caso, cosseno hiperbólico aqui do argumento. Na verdade, a definição do cosseno hiperbólico é exatamente essa aqui, ó. Então, você multiplica e divide por 2, e essa definição aqui é a definição do cosseno hiperbólico. Então, nós vemos que para uma partícula, a função de partição, que é a função que dá as possíveis configurações de energias, né, é a soma das possíveis configurações de energias ponderadas pelos fatores de Boltzmann. Então, é exatamente 2 multiplicado pelo cosseno hiperbólico de beta μB. Lembrando que beta é igual a 1 dividido por K, que é a constante de Boltzmann, multiplicado pela temperatura. Assim, nós podemos escrever a função de partição para uma partícula e, mais à frente, a gente pode generalizar ela para o sistema como um todo, que é composto por N momentos magnéticos. Com a função de partição, nós podemos calcular a energia interna ou a energia média do sistema, que no caso aqui é utilizando a função de partição para uma partícula. Por isso nós estamos utilizando a letra E, porque é energia média para uma partícula. E nós já vimos que a energia média é menos 1 dividido pela função de partição, derivado da função de partição com relação a beta. Esse fator, ele também poderia ter sido escrito dessa maneira, ó, derivada menos a derivada do logaritmo da função de partição com relação a beta. Poderia também ser feito dessa maneira. Então, fazendo a derivada da função de partição com relação a beta, e aí vamos lembrar que a função de partição é o cosseno hiperbólico, e a derivada do cosseno hiperbólico com relação a beta, vamos escrever aqui, ó, a derivada da função de partição com relação a beta, é exatamente a derivada
do cosseno hiperbólico. A derivada do cosseno hiperbólico é exatamente a derivada dessas duas exponenciais aqui, que fica 2μb. A derivada do cosseno hiperbólico é exatamente o seno hiperbólico de beta μb. Tendo o valor da derivada da função de partição com relação a beta, a gente pode obter o valor da energia média. Fica menos 2μb, o seno, que é a derivada, dividido pela função de partição, que é o cosseno hiperbólico. Então, com isso, nós temos que seno hiperbólico por cosseno dividido por cosseno hiperbólico é igual a tangente hiperbólica. Então, com isso, nós temos a energia de uma partícula, a energia média de uma partícula. Generalizando para o sistema como um todo, ou seja, o sistema composto pelos N momentos magnéticos, como fica? A energia, como nós vimos na aula passada, a energia é igual a N vezes a energia média de uma partícula, onde N aqui é o número total de partículas. Então, na prática, é só nós pegarmos o valor anterior e multiplicarmos por N, que é o número total de partículas. Então, a energia total, que nós vamos designar pela letra U, vale menos Nμb, tangente hiperbólica de beta μb. Então, esse é o valor da energia. Então, essa é a energia média do sistema, desse sistema, que é o paramagneto de dois estados. Agora, nós vamos pensar em como ficam as probabilidades. Nós temos duas situações. O momento magnético pode se encontrar apontando a favor do campo, ou o momento magnético pode se encontrar apontando contra o campo. A pergunta é, qual é a probabilidade em que ele pode ser encontrado em cada uma dessas situações? Nós já aprendemos que a probabilidade ela é exatamente o fator de Boltzmann dividido pela função de partição. Então, nós vamos fazer isso. A probabilidade de encontrar o momento magnético apontando a favor do campo é exatamente o fator de Boltzmann exponencial de menos beta a energia que ele tem quando está apontando a favor do campo. Vamos lembrar que a energia que ele tem quando está apontando a favor do campo é menos μb. Esse menos com esse menos fica mais. Por isso, esse exponencial aqui de Boltzmann, esse fator de Boltzmann fica positivo. Esse termo aqui é exatamente a função de partição. No caso da probabilidade de encontrar um momento magnético apontando contra o campo, nós sabemos que nesse caso a energia vale mais μb. Então, substituindo no fator de Boltzmann, menos beta μb, então nós temos um fator de Boltzmann escrito dessa maneira, e aqui dividido pela função de partição. Então, essas são as duas probabilidades são de encontrar a partícula em cada uma dessas situações. Nós podemos, com isso, calcular o valor médio do momento magnético. O valor médio do momento magnético a gente escreve dessa maneira. Que também nós podemos escrever como a magnetização. Ou seja, quando a gente tira na média, olha para o sistema, para a gente saber quantos spins estão apontando a favor do campo e quantos spins estão apontando contra o campo. Então, na média, saber para onde aponta a magnetização, qual é o valor líquido da magnetização. Para isso que nós vamos fazer, o valor médio é o valor dos momentos magnéticos que apontam a favor do campo é mais μ. Então, os momentos magnéticos que apontam a favor do campo, eles contribuem para a magnetização com mais μ. E aí nós multiplicamos pela probabilidade de encontrar eles apontando a favor do campo. E os momentos magnéticos que apontam contra o campo, eles contribuem com menos μ para a magnetização. E aí a gente multiplica esse valor pela probabilidade de encontrar
esses momentos magnéticos apontando contra o campo. Colocando em evidência a magnetização, né, o momento magnético individual, em cima nós vamos ter essa exponencial positiva menos essa exponencial negativa, que é o seno hiperbólico. E embaixo nós temos o cosseno hiperbólico. Então, mais uma vez, nós temos seno hiperbólico dividido por cosseno hiperbólico, que é a tangente hiperbólica. Então, o valor médio do momento magnético, que é a magnetização, é um momento magnético individual multiplicado pela função tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica. Então, nós podemos escrever esse termo assim também, ó, um valor médio da magnetização dividido pela magnetização, pelo momento magnético individual, vale a tangente hiperbólica. Podemos escrever assim, ó, μB, onde B é o campo magnético, KT, onde T é a temperatura. Desenhando num gráfico a tangente hiperbólica, o que nós temos? Nós temos esse comportamento. Esse aqui é o gráfico da magnetização normalizada pelo valor individual do momento magnético, em função da temperatura. Então, quando a temperatura é muito baixa, nós estamos aqui andando nessa direção do eixo, temperatura muito baixa. Com isso, com temperaturas muito baixas, o que acontece? Os momentos magnéticos vão tender a se alinhar a favor do campo, por isso que esse sistema tende a se saturar, tende aqui a esse valor limite. E não passa disso porque essa aqui seria a situação em que todos os momentos magnéticos estão apontando a favor do campo. E isso para temperaturas muito baixas. O mesmo pode ocorrer quando nós invertermos aqui a direção do campo magnético. Se a gente inverte essa posição aqui, seria inverter o sentido do campo magnético. E aí os momentos magnéticos vão se inverter, não tem jeito. Então, a temperatura muito baixa, os momentos magnéticos vão inverter. Então, é isso que acontece, ou seja, os momentos, a magnetização, ela tende aqui a uma saturação, por quê? Porque todos os momentos magnéticos individuais estão apontando a favor do campo ou contra o campo, para temperaturas muito baixas. Vamos falar agora do sólido de Einstein. Vamos utilizar a estatística de Boltzmann para resolver o sólido de Einstein. No modelo do sólido de Einstein, os N átomos que contém o sólido, eles podem ser trocados por N osciladores harmônicos. Ou seja, cada átomo do sólido de Einstein vai ser considerado um oscilador harmônico independente, ou seja, ele não interage com os outros osciladores harmônicos. Além disso, cada um desses osciladores harmônicos, ele vai ter a sua frequência. E a sua frequência não vai ser diferente dos outros osciladores harmônicos, ou seja, todos os osciladores harmônicos, neste contexto do sólido de Einstein, oscilam com a mesma frequência ômega. E nós sabemos também que esse sólido, o nível mais baixo de energia, ele tem uma energia de ponto zero. Mas aqui nós vamos considerar que o nível mais baixo de energia dele vale zero, e o próximo nível, que seria o primeiro nível excitado, vai ter uma energia epsilon acima do estado fundamental, que aqui nós estamos dizendo que vale zero. O segundo estado excitado vai ter uma energia que vale 2 epsilon, e o terceiro estado excitado vai ter energia 3 epsilon. Então, a diferença de energia entre um estado e outro do sólido de Einstein vale epsilon, que é a unidade de energia. Então, nós vamos chamar epsilon de unidade de energia. Então, para que um sólido de Einstein ele aumente a sua energia, ele tem que receber uma quantidade muito específica e bem determinada de energia. Ele tem que receber ou epsilon ou 2 epsilon, um múltiplo inteiro de epsilon. Se ele receber meio de epsilon, por exemplo, ele não vai absorver essa energia. Então, as energias do sólido de Einstein são múltiplos inteiros de epsilon. Então, essas são as energias possíveis do oscilador harmônico. E note, lá na função de partição vão entrar justamente essas energias possíveis. Com isso,
calculando a função de partição para um oscilador harmônico, considerando um oscilador harmônico, nós vamos calcular a soma e listar aqui todas as energias possíveis desse oscilador. Então, a energia do estado fundamental vale 0, então o primeiro termo vale 1. A energia do primeiro estado excitado desse oscilador harmônico, o primeiro estado excitado vale epsilon, então nós temos aqui esse termo. A do segundo estado excitado vale menos 2 epsilon e assim por diante. Então, para um oscilador harmônico, essa é a função de partição. Essa soma, nós podemos ver, essa soma é uma soma geométrica, uma progressão geométrica infinita. E a razão dela vale exatamente menos beta epsilon. E nós sabemos que essa soma a gente pode escrever de maneira compacta. Como fica essa soma? Essa soma nós podemos escrever como 1 menos a razão. Então fica 1 dividido por 1 menos a razão, que é essa exponencial. Então, essa soma geométrica a gente pode escrever de maneira compacta, como assim. Com isso, nós temos aqui a função de partição para um oscilador harmônico. E a partir dessa função de partição, a gente pode calcular a energia. Lembrando que a energia de uma partícula, ou seja, de um oscilador harmônico, vai ser 1 sobre a função de partição derivada da função de partição com relação a beta. Então, nós temos que derivar essa função de partição, porque essa aqui agora é a função de partição do oscilador harmônico, com relação a beta. Beta está aqui, ó, no argumento da exponencial que está no denominador. Fazendo essa derivada e dividindo por 1 sobre z, nós vamos ter para a energia média de um oscilador harmônico esse resultado. Lembrando que epsilon aqui é uma unidade de energia, é o valor da unidade de energia. Isso é para um oscilador harmônico, ou seja, uma partícula. Para o sólido todo, como um todo, ou seja, para os n osciladores harmônicos, nós podemos escrever U igual a n vezes a energia média de um oscilador. Então, basta pegar esse resultado anterior e multiplicar por n. Com isso, nós temos a energia interna, a energia do oscilador harmônico. Note que no ensemble microcanônico, nós tínhamos que primeiro calcular a multiplicidade para depois chegar na entropia de Boltzmann e, a partir da entropia de Boltzmann, obter a energia do oscilador. Aqui nós obtivemos de maneira muito direta. Nós primeiro calculamos a função de partição e a partir dessa expressão, que é a derivada da função de partição, nós chegamos até a energia 1, ou seja, a partir de 2 passos apenas. Nós podemos agora, a partir da energia, calcular a capacidade térmica do sólido de Einstein. Vamos nos lembrar que a capacidade térmica é a derivada da energia com relação à temperatura. Então, nós temos que derivar essa função com relação à temperatura. Então, nós temos que nos lembrar que beta é igual a 1 sobre kT. Então, além de derivar toda a função, nós vamos ter que também derivar o beta com relação a kT. Então, fazendo essa derivada, nós temos esse resultado aqui para a derivada. Ou seja, nós temos uma função, ou seja, a capacidade térmica do sólido de Einstein é uma função da temperatura. Esse cálculo foi feito para o caso de um oscilador harmônico unidimensional, ou seja, um oscilador que ele está se movimentando somente em uma direção. Se nós considerarmos um oscilador harmônico tridimensional, então nós temos aqui um fator 3. Note que a capacidade térmica do sólido de Einstein é função da temperatura. Colocando essa função num gráfico cujo eixo vertical é a capacidade térmica e o eixo horizontal é a temperatura, nós vemos que ele começa, cresce e depois estabiliza até um valor, que é até 3nK. Esse valor ocorre para temperaturas altas. Então, se nós tomamos o limite nessa função para altas temperaturas, a capacidade térmica ela tende para o valor de 3nK. Esse valor de 3nK é a chamada lei de Dulong-Petit, que dizia que para altas temperaturas,
o sólido, a capacidade térmica do sólido de Einstein era uma constante, que no caso era 3Nk. Mas nós vemos que para temperaturas baixas, a capacidade térmica ela vai diminuindo com a temperatura. Esse modelo de sólido de Einstein ele não é um modelo realístico, porque ele considera que as partículas do sólido de Einstein estão oscilando com frequências iguais. Na prática, isso não acontece, as frequências são diferentes. Um modelo que aperfeiçoou o modelo de Einstein, do sólido de Einstein, foi o modelo de Debye. Então, o modelo de Debye veio e considerou que as frequências não eram iguais e que havia uma interação entre os osciladores harmônicos. Com isso, eles conseguiram obter o valor correto para a capacidade térmica do sólido de Einstein. Então, nós temos aqui o limite da capacidade térmica quando a temperatura tende a infinito, é 3Nk, e essa é chamada de lei do Lompetit, ou seja, para altas temperaturas, a capacidade térmica vai ser uma constante, não vai depender da temperatura em que um corpo está. Nós podemos, a partir daquela expressão, no caso, essa expressão para energia interna, inverter ela para obter a temperatura. Invertendo ela, a gente obtém a temperatura em função da energia. E aí nós podemos avaliar, por exemplo, limites de temperatura alta ou de temperatura baixa. Quando a quantidade de energia é muito maior que o número de osciladores, nós estamos no limite de altas temperaturas, ou seja, as unidades de energia em valor ela é muito maior do que o número de osciladores, o número de partículas do sistema. Com isso, o que nós temos? A nossa escala de energia ela é epsilon, que é a menor unidade de energia. Então, isso quer dizer, altas temperaturas, quer dizer que Kt é muito maior do que epsilon, que é a nossa escala de energia. Então, quando a gente divide o epsilon por Kt, isso dá muito menor que 1. Quando esse valor fica muito menor que 1, ou seja, beta epsilon é muito menor que 1, onde aparecem exponenciais de beta epsilon, nós podemos aproximar isso por 1 mais beta epsilon, ou simplesmente por 1. Então, olhando para a energia, o que nós temos? Essas exponenciais aqui, nós podemos aproximar por 1 menos beta epsilon. Ficaria mais ou menos assim, N epsilon, a de cima eu posso aproximar por 1, e a de baixo fica 1 menos, essa exponencial vai ser menos, mais beta epsilon. Então, esse 1 cancela com esse 1, esse epsilon cancela com esse epsilon, esse beta a gente sabe que é 1 sobre Kt, então o resultado fica N, que sobrou daqui, o beta não é 1 sobre Kt, o Kt vai aqui para cima. Então, o resultado para altas temperaturas vale NKT. Então, com isso, nós temos resultado que vale NKT. Essa é a energia para altas temperaturas, que é o limite de validade da lei de Dulong-Petit, limite de altas temperaturas. Falando do limite de baixas temperaturas, o limite de baixas temperaturas é quando a quantidade de energia é muito menor que o de osciladores, ou seja, a unidade de energia Q é muito menor que N. Então, se a gente pega o Kt, que é a energia, na forma térmica, ela é muito menor do que a unidade de energia primária, que é o epsilon. Então, se nós fazemos aqui a unidade de energia epsilon dividido por Kt, isso fica muito maior que 1, ou seja, beta é muito maior que 1. Se beta é muito maior que 1, então, onde aparece menos beta epsilon, esse termo aqui é muito pequeno. Então, olhando para essa função, por exemplo, esse termo aqui você pode descartar, só sobra essa exponencial aqui.
Então resta somente essa exponencial e nós vemos que quando a energia está muito baixa, o comportamento dela é uma exponencial decrescente. Então nós temos o limite de altas temperaturas para a energia e o limite de baixas temperaturas para a energia. Vamos falar um pouquinho do teorema da equipartição da energia. Até aqui nós temos falado de quando a energia ela é discreta, mas tem situações em que a energia ela pode ser uma variável contínua, que é o caso, por exemplo, a gente pensa o oscilador harmônico. Oscilador harmônico clássico, meio de m v ao quadrado mais meio de kx quadrado. Então as energias aqui, elas são as energias que esse sistema pode ter, ela é uma variável contínua. O que o teorema da equipartição diz? Ele diz o seguinte, que quando nós temos na energia um termo que é quadrático, ou seja, ele é assim, uma constante x ao quadrado, esse termo vai contribuir para a energia com um fator que é meio de kT. Então a energia, esse termo vai contribuir para a energia com um fator que é meio de kT. Em equilíbrio térmico, quando o sistema estiver no equilíbrio térmico. Então, vamos ver se isso é verdade, se a gente consegue demonstrar esse teorema, ou seja, uma energia desse tipo, quadrática, onde C que é uma constante, ela leva a uma energia média que é meio de kT, onde K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Para isso, nós vamos ter que calcular a função de partição, porque é a partir da função de partição que a gente consegue obter a energia média. Então, esse é o caminho. A função de partição, quando nós estamos tratando de um sistema discreto, que foi o caso do paramagneto e do sólido de Einstein, ela era dada dessa forma, exponencial de menos beta multiplicado pela energia. E a soma aqui era sobre as energias discretas. Quando nós temos uma energia que é contínua, essa soma vira uma integral, porque a integral é uma soma contínua, como está aqui. Então, essa integral é feita sobre a variável, aqui nós temos a energia que depende de x, e nós escolhemos para a nossa energia, vamos lembrar, uma energia que é assim, uma constante vezes x quadrado. Nós queremos saber que tipo de energia média esse termo nos leva. Então, nós vamos colocar na nossa expressão para a função de partição, calculando a função de partição, no caso que a energia é uma variável contínua. Essa integral é uma integral muito conhecida e tabelada. Fica raiz de π sobre beta C. Como beta é 1 sobre kT, então você pode escrever dessa maneira. Então, essa é a função de partição. Então, a função de partição está aqui. E nós sabemos que nós temos que derivar essa função de partição para obter energia média. Então, vamos fazer isso. Então, a energia média é a derivada daquela função de partição. Então, vamos calcular a energia média para esse sistema que possui essa energia, né? Cx quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Energia média é igual a menos 1 sobre a função de partição. A função de partição é raiz de π sobre beta C, multiplicado pela derivada da função de partição com relação a beta. Nós vamos repetir aqui o termo π sobre C e vamos derivar o termo dependente de beta. O termo de beta, nós vamos ter na realidade um beta elevado a menos meio, porque a raiz está no denominador. Então, o beta vai ficar assim, ó. A derivada dele cai o meio, menos meio. Aí vai ficar beta, subtrai 1, menos 3 meios.
Então, esse termo, esse π cancela com esse π, esse c cancela com esse c, esse menos cancela com esse menos. Então, vai restar somente esse beta dentro da raiz, que pode ir lá para cima, vai ficar assim, pode ir para o numerador, vai ficar beta elevado a meio, multiplicado por meio, que sobrou daqui, e multiplicado por beta menos 3 meios. Então, vou repetir um meio. Meio menos 3 meios dá exatamente menos 1. Então, vai ficar aqui dividido por beta. Mas vamos nos lembrar que beta é 1 sobre kT. Então, com isso, nós temos esse resultado. A energia média é meio de kT. Ou seja, aquele termo, esse termo aqui, quadrática, uma constante quadrática, ele nos leva a uma energia média que é meio de kT, que é a prova do teorema da equipartição da energia. Vamos falar agora um pouquinho da distribuição de velocidades de Maxwell. Vamos usar a distribuição de Boltzmann para derivar um resultado bastante famoso na física, principalmente no século XIX, conhecido como distribuição de velocidades de Maxwell. Essa distribuição de velocidades ela é utilizada para o gás ideal, e por isso ela é conhecida, foi amplamente conhecida como distribuição de velocidades de Maxwell. Vamos nos lembrar que um gás ideal é composto por partículas que não interagem. Assim, nós queremos determinar qual é a probabilidade de nós pegarmos uma partícula aleatória desse gás, ou uma molécula, e encontrar a velocidade dela dentro de um determinado intervalo. Nós queremos saber a probabilidade disso acontecer. Se esse intervalo ele for muito pequeno, nós podemos exprimir essa probabilidade como a densidade de probabilidade multiplicada pela largura do intervalo. Então, neste caso, nós vamos trabalhar muito mais com densidade de probabilidade do que com a probabilidade em si. No caso geral, onde o intervalo entre a velocidade 1 e a velocidade 2 não é infinitesimal, ou seja, é um intervalo finito, nós vamos escrever essa densidade de probabilidade como uma integral da velocidade 1 até a velocidade 2 de uma densidade de uma distribuição de velocidades. Então, o que nós temos está aqui. Então, a nossa função de distribuição de velocidades de Boltzmann, ela pode ser escrita em termos das energias cinéticas. Então, nós temos aqui a densidade, essa densidade de probabilidade vai ser proporcional aos fatores de Boltzmann. Como nós estamos considerando um gás de N moléculas, né, a probabilidade de a gente encontrar essa partícula nesse intervalo, como nós já dissemos, essa probabilidade vai ser essa integral dessa densidade de probabilidades. Vamos lembrar que, como nós estamos tratando do gás ideal, a energia é meio de mv². Se nós trabalharmos com o vetor velocidades, então a densidade associada à possibilidade de uma molécula ter como velocidade o vetor v estaria relacionada ao fator de Boltzmann para essa velocidade multiplicada pelo número de estados diferentes que têm o mesmo módulo do vetor velocidade. E isso é proporcional à superfície de uma esfera, como nós vemos aqui. Então, nós temos que pegar o fator de Boltzmann e multiplicar pelo número de estados diferentes que têm o mesmo módulo do vetor velocidade. E aí, como esse módulo do vetor velocidade ele vai cair em cima da superfície dessa esfera, então nós temos que multiplicar, na verdade, pela superfície dessa esfera no espaço das velocidades. E a superfície dessa esfera, o tamanho, o comprimento da superfície dessa esfera, cada ponto na superfície dessa esfera é um valor para o módulo do vetor velocidade. Então, o que essa superfície ou essa casca esférica, no fundo, ela dá
cada pontinho dela é um vetor velocidade, então ela dá todos os módulos das velocidades possíveis. Então, o que nós temos que fazer? Em 3 dimensões, nós pegamos o fator de Boltzmann e multiplicamos pela área dessa esfera, que é um dos estados diferentes que tem o mesmo módulo do vetor velocidade. Com isso, essa é a forma da densidade de probabilidades em 3 dimensões. Para transformar esse sinal de proporcionalidade em um sinal de igualdade, nós temos que garantir que a probabilidade de encontrar essa molécula com velocidade de qualquer valor, ou seja, qualquer módulo de velocidade, seja de 100%. Ou seja, nós temos que garantir a normalização dessa densidade de probabilidade. Uma coisa importante que também para se observar é aqui que nós temos aqui um fator que é uma gaussiana e aqui um fator que é uma parábola, que é um fator quadrático. Então nós temos que garantir isso aqui, ó, que é a normalização da densidade de probabilidade. Com isso nós colocamos aqui um fator A, uma constante a ser determinada, e com isso vamos realizar essa integral e igualar o valor dela a 1. Fazendo isso, a gente obtém esse resultado para a densidade de probabilidade. Com isso, nós temos o valor da densidade de probabilidade, que é o valor que nós vamos utilizar para calcular os valores médios das velocidades das partículas nesse gás, no gás ideal. Note que essa densidade ela depende do beta, que é a temperatura. Então, dependendo do valor de temperatura, essa densidade ou a probabilidade com que nós vamos encontrar a partícula com determinada velocidade vai mudar. Fazendo um desenho dessa função densidade e probabilidade em função da velocidade, o que nós temos? Olhando para ela, nós temos aqui a função gaussiana e uma parábola. Quando nós pegamos velocidades próximas do zero, né, vamos ver o comportamento dessa distribuição perto da velocidade igual a zero. O fator de Boltzmann, que é essa exponencial, para velocidade igual a zero, ele possui o maior valor possível, porque tem um termo negativo aqui. Ó. Então, você poderia imaginar que a densidade de probabilidade para velocidade igual a zero, ou para valores de velocidade muito pequenos, possui um valor alto. Só que vamos lembrar que tem aqui o v ao quadrado. Porém, o v, quando se aproxima de zero, ele vai ser dominante. O que isso quer dizer? Vamos lembrar que esse v aqui, da densidade de probabilidade, vem exatamente dessa esfera. E é o raio dessa esfera. Quando o raio dessa esfera tende a zero, a área dessa esfera equivale exatamente ao número de possíveis estados de velocidade que possuem o mesmo módulo, ou seja, são vetores que possuem o mesmo módulo. E à medida que o raio dessa esfera vai se diminuindo, o número de vetores que possuem o mesmo módulo diminui. Então, a densidade de probabilidade também diminui. Por quê? Quanto menos estados tem para serem encontrados, menor vai ser a densidade de probabilidade. Então, se a área dessa esfera tende a zero, se o raio dela tende a zero e ela tende a zero, então o número de estados vai tender a zero. Se o número de estados tende a zero, a densidade de probabilidade também vai tender a zero. Por isso que para valores pequenos de V, a densidade de probabilidade tende a zero. Por outro lado, quando nós falamos de valores grandes de velocidade, o termo gaussiano aqui, ele vai dominar. Então, a gaussiana domina, e para valores grandes de velocidade, nós temos decaimento aqui rapidamente. Então, a densidade de probabilidade, ela começa no zero, ela cresce, passa por um máximo e depois diminui com a gaussiana. Então, ela tem aqui um máximo, que é a moda, que tem esse valor.
raiz de 2kt dividido por m, e depois um pouquinho aqui da moda, já diminuindo, tem um valor médio quadrático. Calculando o valor médio quadrático das velocidades, o que nós temos? Né? O que seria o valor médio quadrático das velocidades? Nós temos que, para fazer esse cálculo, nós temos que pegar o valor quadrado do módulo da velocidade. Vamos lembrar que nós estamos calculando aqui o quadrado do módulo das velocidades, porque o valor médio da velocidade, lembra que tem partículas indo para a esquerda e partículas indo para a direita. Então, se a gente calcular a média das velocidades, dá zero. Então, nós vamos calcular o valor médio do quadrado da velocidade. Para isso, nós temos que fazer essa integral. Pegar o quadrado da velocidade, multiplicar pela densidade de probabilidade e integrar na velocidade de menos infinito até mais infinito. Isso seria o valor médio quadrático da velocidade. Mas nós podemos também calcular esse valor de uma outra forma. Vamos lembrar que a energia média, como é que ela fica? Fica meio de m, e aqui entra a velocidade ao quadrado, que é velocidade na direção x ao quadrado, valor médio, mais velocidade na direção y ao quadrado, valor médio, mais velocidade na direção z, médio ao quadrado. Só que vamos lembrar que para cada termo desse médio, o que diz o teorema da equipartição de energia? O teorema da equipartição de energia diz que isso aqui tem que ser 3 meios de kT. Então, tirando esse é o valor médio da energia, né? Então, tirando o 2, simplifica. Então, esse termo aqui, que é exatamente, ó, esse aqui é o valor médio dos quadrados das velocidades. Então, esse aqui é exatamente o que eu estou procurando, é a velocidade R, M, S ao quadrado, o valor médio dela. Então, agora basta tirar, o 2 simplificou, passa o M dividindo aqui, ó. Então, nós temos que o valor médio RMS, ou seja, o valor médio quadrático da velocidade, vale 3kt dividido por m, como está aqui. Para fazer um exercício, vamos calcular a velocidade média quadrática do nitrogênio a temperatura de 293 Kelvin. Então, como nós vemos, ó, o valor médio da velocidade quadrática, o valor quadrático médio da velocidade, vale raiz quadrada de 3kt dividido por m. Fazendo essa conta, para o nitrogênio dá 3K, que é a constante de Boltzmann, a temperatura, 393 Kelvin, e a massa do nitrogênio. No caso aqui, a massa em quilogramas. Nós vamos ter 496 metros por segundo. Só a nível de comparação, a velocidade do som vale 344 metros por segundo. Para calcular a moda, que é o valor de velocidade, que é a distribuição de probabilidade possui o maior valor possível, nós temos que calcular o máximo daquela função. Calcular o máximo da função de distribuição é derivar ela com relação à velocidade e igualar a zero. Fazendo isso, o que nós temos? Nós temos a velocidade da moda, que é a velocidade com que a densidade de probabilidade possui o maior valor possível. Isso vai dar raiz de 2kt dividido por m, como está aqui. Fica dessa maneira. Então, aqui está o valor máximo, que é raiz de 2kt por m. Calculando o valor médio da velocidade, o que nós podemos fazer? Nós pegamos a velocidade, multiplicamos pela densidade de probabilidade e integramos de 0 ao infinito, porque nós estamos calculando o valor médio do módulo. Aí nós temos que realizar essa integral de v ao cubo e a exponencial aqui, que é a gaussiana. Essa integral só dá para ser resolvida por partes. Realizando ela por partes, nós vamos obter esse resultado para a
velocidade média, a média das velocidades, que são a média dos módulos das velocidades. Vamos falar agora um pouquinho da conexão entre função de partição e energia livre de Helmholtz. Primeiro, vamos nos lembrar que a estatística de Boltzmann ela é usada para descrever um sistema que está em banho térmico a uma temperatura fixa. Ou seja, nosso sistema ele está em contato térmico com um reservatório térmico, então ele está a temperatura fixa. E nós vimos também que o potencial nessas situações onde a temperatura é mantida constante, ou seja, onde o sistema está em equilíbrio térmico com o banho térmico, nós devemos procurar pela energia livre de Helmholtz, porque ela é mais apropriada para tratar esse. Então, o que nós temos? Nos sistemas em que a energia é fixada, ou seja, o sistema está isolado e a energia dele é fixa, ou seja, nós temos um sistema, ele está isolado, a energia dele é fixa. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a entropia S, ela tende para um máximo. Então, e por que a entropia tende para um máximo? Porque a multiplicidade aumenta. A multiplicidade aumenta, então o logaritmo da multiplicidade, que é a entropia, tende para um máximo. Então, só que a situação que nós temos agora é que a temperatura é fixada. Então, nós temos agora um sistema que está em equilíbrio térmico ou está em contato com um reservatório. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a função, a energia livre de Helmholtz, ela vai tender para um mínimo. E aí nós queremos fazer uma analogia desse nosso sistema com o que nós tínhamos antes. Por quê? Porque nós temos aqui uma função S, de onde nós extraímos a termodinâmica, e ela é KLN de ômega. Ela é a medida logarítmica da multiplicidade, ou seja, do número de estados que tem nesse sistema. Então, nós podemos buscar uma analogia para os sistemas com a temperatura fixada. E nesse sistema, quem é que faz o papel da multiplicidade? Quem faz o papel da multiplicidade nesses sistemas é a função de partição. Porque é a função de partição que tem essa soma das energias possíveis no sistema. Então, nós podemos fazer essa analogia do ômega, da multiplicidade, com a função de partição, só que nós temos que nos lembrar que para essa F ter dimensão de energia, nós temos que multiplicar ela por Kt, porque Kt tem dimensão de energia, e nós temos que lembrar que nesse sistema, a energia livre de Helmholtz, ela tem que tender a um mínimo. Então, para ela tender a um mínimo, então nós temos que colocar aqui um sinal de menos. Então, quando a função de partição ela cresce, a energia livre de Helmholtz tende para um mínimo. Com isso, da mesma forma que nesse sistema nós obtínhamos a termodinâmica a partir da entropia, nos sistemas com temperatura fixada, nós podemos obter agora a termodinâmica com a energia livre de Helmholtz. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso calculando a entropia a partir da derivada da energia livre de Helmholtz com a temperatura mantendo V e N constante, calculando a pressão do sistema com o negativo da derivada da energia livre de Helmholtz com relação ao volume, mantendo a temperatura e o número de partículas constante, e também o potencial químico, que é a derivada da energia livre de Helmholtz com relação ao número de partículas. Com isso, nós podemos obter a termodinâmica do sistema, a partir da energia livre de Helmholtz. Vamos nos lembrar que essa função entropia, ela não é entropia fundamental, que nós trabalhamos lá na representação ou no ensemble microcanônico. Aqui é uma entropia que depende da temperatura, do volume e do número de partículas. Lá nós tínhamos uma entropia que dependia da energia, do volume e do número de partículas. Então, elas são diferentes. Então, com isso, nós podemos construir a termodinâmica do nosso, ou seja, a partir da energia livre de Helmholtz, que é menos Kt logaritmo da função de partição. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a função de partição, tirar o logaritmo dela, multiplicar por menos Kt, e a partir da energia livre de Helmholtz,
calcular essas derivadas para obter a termodinâmica. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.